Oi, leitores! Nesse primeiro vídeo de 2021, eu vim dar minha opinião sobre a minha última leitura finalizada de 2020. Teto para Dois é o romance de estreia da autora Beth O'Leary. Nos últimos 3 meses de 2020 foi o início do hype de Teto para Dois e tinha tanta gente falando sobre, tanta gente enaltecendo, que outro livro da autora também entrou nesse hype, que é o A Troca. Eu ainda nem li a sinopse, mas eu já quero. E eu já adianto que a resposta para a pergunta do título desse vídeo é sim. Teto para Dois é a história inusitada do romance da Tiffany e do Leon. A Tiffany precisa desesperadamente de um lugar para morar. Ela morava até então com o ex-namorado, o Justin. Eles terminaram pela 100ª vez e ele, através de uma mensagem pelo Facebook, pediu que ela começasse a pagar os aluguéis dali em diante e de todos os meses que ela passou no apartamento dele depois do término deles. Ela faz isso, mas fica duríssima, sai do apartamento dele e precisa urgentemente de um novo lar e que não seja caro, afinal de contas não restou mais nenhuma grana com ela e o apartamento do Justin não é mais uma opção. O Leon também tem uma urgência e é de grana. Ele precisa de uma certa quantia por mês para continuar pagando o advogado que está cuidando do caso do irmão dele, do irmão mais novo do Leon, que está preso. Então ele tem a ideia de sublocar o seu apartamento. E como ele é enfermeiro no período da noite, em uma casa de repouso, ele quase nunca está no apartamento dele. E nos fins de semana é que ele não tá mesmo, que ele passa no apartamento da namorada. É a ideia perfeita para ele continuar pagando o único advogado que quis aceitar o caso do seu irmão, mesmo esse advogado não ajudando muito como o Leon esperava. O anúncio do apartamento dele cai nas mãos da Tiff e ela finalmente consegue achar um lugar dentro do seu orçamento para nunca mais pisar no apartamento do ex de novo. Os dois fecham um contrato de 6 meses e dividindo não só o apartamento, mas também a cama de casal do único quarto que tem no local. Ele dormindo de dia e ela dormindo à noite e nos fins de semana. Os dois nunca se encontram, mas eles sempre se comunicam através de post-its que eles vão espalhando pela casa, por toda parte da casa. E mesmo nessa super situação inusitada, o ex-namorado obsessivo da Tiff aparecendo do nada em lugares super inesperados e os ciúmes da namorada do Leon, os dois aos poucos vão se conhecendo, compartilhando suas rotinas através dos recadinhos, formando uma amizade e, consequentemente, obviamente, se apaixonando. A Tiff, ela é uma pessoa colorida. Ela é muito extrovertida, bem-humorada, excêntrica e deixa isso bem claro em tudo, desde os móveis inusitados que começam a aparecer no apartamento do Leon, que sempre foi básico, prático, só com o necessário, até nas combinações das paletas de cores nada comuns das roupas que ela usa. Ela é divertida e, bem ao contrário do Leon, logo nos primeiros post-its que eles trocam, ela já demonstra que ela é bem aberta, ela é bem faladeira. O Leon inicialmente achou bem irritante e estranha, porque na verdade tudo que incomoda a normalidade da sua zona de conforto é assim pra ele. O Leon é quieto, introvertido, tímido, prático, é aquele tipo de pessoa que faz e fala somente o necessário. E ele só consegue passar um pouquinho desse limite, desse padrão dele, apenas com os pacientes que têm doenças terminais da casa de repouso em que ele trabalha. A verdade é que o Leon é exatamente como uma menininha que é paciente dele descreveu uma vez. Ela disse que para a grande maioria das pessoas ele é muito na dele, muito introvertido, mas a verdade é que ele guarda toda a conversa para as pessoas certas. São duas pessoas bem opostas, são duas personalidades bem diferentes. Inicialmente, quando você os conhece, você só consegue imaginar como a Beth vai fazer para que essas duas pessoas tão distintas se apaixonem. E ela consegue. Mas não é tão fácil assim e a autora consegue fazer tudo no seu devido tempo. O Leon namora a Kay faz uns anos e eles estão naquele nível de relacionamento em que eles estão mais juntos mesmo ainda por causa do comodismo. Não é ruim, mas ele também não sabe mais se a sensação que ele sente no estômago quando conversa com ela são pontadas de amor ou se é só dor de barriga. O irmão preso do Leon é uma grande questão entre os dois, porque ela não acredita na inocência dele. E o Leon, ele sente muita falta disso, de alguém que acredite e ainda
tem a esperança da liberdade do irmão junto com ele. Já a Tiff tem um ex completamente abusivo que a segue nos lugares e a stalkeia. E as únicas pessoas que realmente conseguiam notar isso nele eram os melhores amigos dela, que viam o quanto ela estava mudando negativamente dentro desse relacionamento. E aos poucos a Tiff começa a notar isso por conta própria, a partir do momento que ela sai do apartamento dele. Ela começa a se questionar muitas atitudes que antes ela estava envolvida demais e cega para perceber o quanto eram erradas e controladoras, e ela manipulada. Ela ainda sente um apego muito forte por ele. E a Beth consegue perfeitamente passar pra gente como que é esse processo extremamente doloroso e longo que toda pessoa que sai de um relacionamento tóxico passa. Eu já tive que passar por ele e eu me vi e me identifiquei muito em muitos momentos mesmo com a situação da Tiff. Desde o momento que você tenta enxergar tudo aquilo com outros olhos, como se fosse uma pessoa de fora, até o processo que é tirar a venda que o seu lado emocional não estava permitindo que o seu lado racional enxergasse, até a certeza definitiva do eu mereço mais. É um processo longo, é um processo demorado e foi muito bonito acompanhar o da Tiff. Cada página desse livro é um amor, sem sombra de dúvidas, e o ponto mais alto desse livro é com certeza os personagens. Pra mim, a minha personagem favorita é a Jerdie, a melhor amiga da Tiff. Ela é aquele tipo de rabugenta simpática, mas não que ela seja simpática, mas de alguma forma você consegue simpatizar com ela. Ela é uma pessoa muito direta, ela é grossa na maioria das vezes e muito mal-humorada, e é uma pessoa mais racional. Ela sente mais do que demonstra e eu me identifiquei muito com ela e eu adorei ela. E em seguida também, como favorito, obviamente, vem o Leon. É impossível não se encantar por esse cara. E eu consegui imaginar bastante a aparência dos personagens, principalmente dos dois protagonistas, durante a leitura. E quando chegou na hora de ser redescrita a aparência do Leon, eu só conseguia imaginar ele muito parecido com o ator Dev Patel. E, gente, eu acho esse cara uma gracinha demais. Eu tenho uma pessoa atualmente na minha vida que me lembra muito a personalidade do Leon, então foi algo que me fez me encantar ainda mais por esse personagem, então eu sou meio suspeita pra falar. Eu amei o fato da Tiff ser uma mulher gorda. E não é uma questão muito óbvia, mas em alguns momentos, quando a aparência da personagem é descrita, a gente entende que ela é uma mulher mais gordinha. Mas não tão aparente assim, porque ela é muito alta. E quando se é muito alta, a gordura do corpo se espalha mais, não fica tão localizada em um lugar só. E o corpo da Tiff é assim, e eu e o Leon amamos. Eu acabei dando 4,5 estrelinhas para Teto para Dois, e eu favoritei também, porque com certeza se tornou um dos meus romances favoritos, que eu vou indicar muito ainda aqui no canal. O único detalhezinho que não me fez dar 5 estrelas para Teto para Dois é porque ele é um livro relativamente grande, ele tem as suas 400 páginas, e eu achei ele um pouquinho longo demais, a mais que o necessário. Mas isso é uma questão bem pessoal. No geral, eu recomendo muito que uma de suas próximas leituras seja Teto para Dois, porque a gente merece leituras que façam a gente se apaixonar junto com os personagens, que deixa a gente com aquele sorrisinho besta de quando tá encantada com algo ou com alguém, e que dá aquele quentinho no coração e aquela esperançazinha de que tudo acabe bem. É muito fofinho ver como os dois não só vão fazendo parte do mesmo lar, como se tornando o lar um do outro. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma resenha aqui do canal. E essa de Teto para Dois foi muito gostosinha de fazer, assim como a leitura. Então, avalie o vídeo. Pra mim é super importante a sua avaliação aqui nos meus vídeos, tanto negativa quanto positiva, todas são bem-vindas, assim como a sua inscrição também é. Caso você ainda não seja inscrito aqui no Feita Leitora, se inscreva, porque não vai te custar nadinha me acompanhar aqui no YouTube, mas pra mim vai significar um apoio gigante. Me diz aqui nos comentários como foi a sua experiência com Teto para Dois, lendo esse amorzinho aqui, e se você ainda não leu, se essa resenha te ajudou a criar o interesse pelo livro, me conta aqui que eu quero saber tudinho. Eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Muito obrigada por você que assistiu até aqui e ótimas leituras para todos vocês. E feliz 2021!